Era aniversário do meu irmão. Ele sempre gostou de jogos, então encontrei em um site um jogo do Sonic. O cartucho estava em bom estado e, pelo que eu vi as fotos e o preço, estava muito acessível. Só o que me incomodou um pouco foi o que estava escrito na descrição, que o jogo tinha uma leve modificação, então logo deduzi que poderia ser algum tipo de hack. Bom, um jogo do Sonic com um final diferente e fases diferentes, com certeza ele iria adorar. Mesmo sendo uma hack, seria ótimo poder dar a ele um jogo que ele poderia jogar nos seus finais de semana, afinal, ele é muito fã do Sonic também. Enquanto eu estava finalizando a compra do jogo, tinha a opção no site de me encontrar com o vendedor e dar o meu endereço para ele. Bom, é óbvio que eu não ia passar meu endereço para um maluco qualquer da internet, então eu marquei de me encontrar com ele. Deveríamos nos encontrar próximo à estação de games da minha cidade. Logo após eu chegar no local, percebi que o rapaz já estava lá, então era só fazer a troca e depois nunca mais olhar para a cara dele. Falando desse jeito até pareço ser uma pessoa ruim, eu só não gosto muito de ter contato com pessoas que eu nunca vi na minha vida. E não daria pra saber se esse cara é algum tipo de maluco que tentaria me matar depois ou então só me assaltar. O rapaz então, em momento nenhum olhou pra minha cara, o que me deixou um pouco desconfortável. Mas teve um certo momento em que eu pude olhar debaixo do seu capuz e eu vi que ele estava com uma expressão muito estranha no seu rosto. Uma expressão de horror, de medo, como se ele tivesse acabado de assistir um filme de terror e não soubesse o que fazer. O rapaz então, de repente, virou o rosto e começou a olhar para telas de televisões e fliperamas que estavam ao nosso lado. Como eu falei, era uma estação de jogos, então estava passando todo tipo de jogo, mas teve um que chamou a atenção dele. Eu percebi que ele estava olhando direto pro jogo do Sonic que estava passando. A expressão no rosto dele. De repente, o rapaz começou a chorar e saiu correndo. Não pegou o dinheiro e simplesmente desapareceu. Eu, sem entender muita coisa, bom, não ia voltar direto para casa porque sabia que ele poderia estar me seguindo ou então tentar me assaltar no meio do caminho. E andei um pouco pela cidade antes de voltar para casa. Era por volta das 6 horas da noite quando eu cheguei em casa. E eu estava super feliz. Um cartucho de videogame de graça que eu ia dar de presente de aniversário e eu ainda tinha o meu dinheiro comigo. Mas óbvio que eu tinha que testar aquele jogo antes. Eu não queria dar um jogo ruim pro meu irmão para ele só guardar de lembrança e lembrar da época que ele jogava. Então, eu liguei o meu Mega Drive e coloquei o meu jogo nele. Enquanto a minha televisão saía da tela de estática e ia para a tela de inicialização de jogos, eu pedi um lanche com o dinheiro que tinha me sobrado. Bom, já que eu não ia ter que pagar por esse jogo, eu pelo menos poderia gastar comprando algum lanche ou alguma coisa para mim comer. O jogo funcionava normalmente, e quando percebi que já era 8 horas da noite, nada do meu lanche chegar, tentei entrar em contato, mas fiquei sem sinal, sem ter como falar com ninguém ou fazer o pedido de outro lanche. Então, desliguei o videogame e fui tomar meu banho. Enquanto eu estava no banho, eu ouvi o barulho do jogo. Eu fiquei meio surpreso porque eu lembro de ter desligado o videogame, mas de repente estava fazendo barulho do jogo de novo. Talvez ficar muito tempo sem comer realmente tenha mexido com a minha cabeça e eu tenha esquecido de desligar o videogame. Assim que eu saí do banho, eu reparei que o jogo estava um pouco diferente de quando eu liguei, e que não estava nada parecido com o jogo original realmente. Toda a Green Hill Zone, que é a primeira fase do Sonic, estava vazia e estava pegando fogo. E o Sonic parado bem no meio da tela, olhando direto para mim, e com uma caixa de diálogo bem grande escrita em vermelho. Vamos jogar? Eu rapidamente desliguei o jogo e tirei o videogame da tomada e a televisão também. Eu não queria chegar em casa e encontrar o barulho desse jogo rodando sozinho novamente. Seria muito estranho e isso me assustaria pra caralho. Então, eu saí. Depois de ter rodado um pouco pela cidade e comido besteira em alguns lugares, eu voltei pra casa. Assim que eu abri a porta, eu escutei o barulho do videogame rodando de novo. Eu sabia que tinha alguma coisa muito errada ali, então cheguei na sala. Eu fiquei surpreso com o videogame ligado novamente. Eu lembro de ter tirado da tomada, eu lembro de ter desligado. Então, eu fui até a tomada para ter certeza de que eu tinha tirado. E o videogame realmente estava fora da tomada.
Não fazia sentido aquilo dali estar acontecendo. Foi quando eu escutei. Então, você vai jogar agora comigo? Logo após escutar isso, eu saí correndo da minha casa. Nunca mais eu voltei lá. Hoje, eu moro com meu irmão e a sua esposa. Eu moro num quartinho que tem aqui na casa dele e tá muito confortável assim pra mim. Ele sempre me pergunta o que aconteceu para que eu saísse da minha casa. Eu disse a ele que havia pessoas tentando me machucar lá e vizinhos violentos demais. Ele estranhou porque sempre foi uma vizinhança tranquila. Tudo correu bem por cerca de 1 mês e meio. Até hoje de manhã, quando meu irmão recebeu uma encomenda. É um videogame antigo, com uma fita do Sonic. Só que aquela fita era a mesma que estava na minha casa. Eu nunca voltei lá para pegar, e meu irmão também nunca voltou lá. Então quem foi que trouxe isso aqui? Bom, eu não sei quem foi, mas seja lá o que ou quem tá jogando agora, porque dá pra ouvir o barulho do Sonic pulando e pegando os anéis. Só que eu sei que não é o meu irmão e nem a sua esposa, porque eles saíram há cerca de meia hora atrás, e eles só iriam voltar daqui a 2 dias.